Alô, sétimo ano! Como é que estamos? Tudo bem? Beleza? Ok. Legal com vocês aí. Comigo aqui, tá? Legal e tudo mais. Seguinte, bom. Pessoal, nos capítulos anteriores nós tínhamos falado sobre capitanias hereditárias, certo? Divisão de terras e quem passava para quem dava para quem dava um taquinho para quem, como é que esta pessoa, né, ia fazer esse negócio deslanchar, se desenvolver, ok? Então, seguinte, então, a partir do momento que foi instalado, né, aqui esse modo de administração, ou de política, administração, certo? Logicamente, a princípio as coisas começaram a andar, mas depois começaram, né, alguns problemas, conflitos, falta de investimento, né, entre outros problemas que nós temos hoje, tá certo? Então, vê só, tá? Então, Portugal decide fazer o seguinte, que é o governo geral, certo? Eu tenho que ficar aqui, senão a câmera vai cortar a minha cabecinha, certo? Então, finalmente Portugal manda, certo, um governo geral para cá, né, para administrar a bagaça, né? No caso, isso agora, nesse momento, causaria uma centralização da política, né? Eu acho que mais eu não diria nem tanto política, mas do poder econômico, eu acho assim, um cuidado maior com o poder econômico, acredito eu. Então, deixa eu ajeitar a câmera aqui, viu, meus amores. Então, o que é que acontece a partir de agora, né? Esse cara vai administrar as coisas. Ah, mas acabou as capitanias? Não, não acabou as capitanias. Este cara agora iria guiar os caminhos da economia, certo? Junto com seus partners, certo? Com seus parceiros, tá certo? Por exemplo, nesse governo geral, Salvador, Bahia. Salvador é construída para ser a capital do Brasil, certo? 1900. Bom, a data ali eu anotei rápido, acho que eu anotei errado, tá? Mas enfim, o Marquês de Pombal, que inclusive foi o responsável pelo o fim das capitanias, um tempo depois, né, fez a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, um bom tempo depois. O governador geral e seus auxiliares ficavam na capital, certo? O capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor, certo? Um administrava, o outro via as leis, o outro via finanças, etc, etc. Bom, esta equipe iria organizar a economia aqui, tá bom? Tá certo? Então, é o seguinte, rapidamente, nós temos os seguintes governos gerais. Logicamente, tivemos outros caras ainda por aqui, tá bom? Bom, mas enfim, a princípio, Tomé de Souza, com Tomé de Souza, e até abrir um parêntese aí, tá? Com Tomé de Souza vieram os primeiros padres jesuítas para o Brasil. Certo? Logicamente, nós vamos estudar os jesuítas, viu? Calma aí, relaxa o bigode, tá? Tudo que eles fizeram aqui, tudo mais, a estrutura, não sei o que, criaram comunidades importantes, né? E depois tudo foi destruído. Bom, a gente vai chegar lá, tá? Mas, enfim, primeiramente, com isso, a catequização dos índios foi iniciada, certo? E também, esses padres, deles era a responsabilidade da educação dos guris dos colonos, tá? Que seja, para ser mais claro, tá certo?
E também de fazer casamento, para construir família, aquele negócio todo. Tá certo? Vocês estão notando uma coisa? Não? Ou seja, ó, como é que se diz, certo? Tá se organizando as coisas. Ou seja, as coisas, elas estão sendo encaixadas, certo? Com a vinda dos governadores. Ah, professor, mas tá uma bagunça desgraçada quando os donatários estavam aqui? Não. Mas determinados problemas, certo? Fizeram que Portugal mandasse o governador ou governadores para cá. Tá bom? Então, vamos falar também outro caboclo aí, desenrolado, Duarte da Costa, certo? Só que durante a administração do Duarte da Costa acontece um seguinte problema, certo? Lá para as bandas do Rio de Janeiro, Duarte da Costa, né, ele passa por uma invasão francesa. Corsários franceses invadiram a Baía de Guanabara, certo? Guanabara, Rio de Janeiro, tal, certo? Então, lá eles fundam a França Antártica. A França Antártica, tá? Certo? Uma colônia francesa que explorava, certo? O trabalho indígena através do escambo. E, logicamente, né, dando uma roubada no nosso pau-brasil para aqui, umas coisinhas, né? Então, para ter índios, eu esqueci de dizer o nome dos índios, né? Índios tamoios, certo? Que habitavam ali a Baía de Guanabara, certo? O problema foi o seguinte, você disse, professor, mas e aí? O problema dele é o seguinte, ele não conseguiu expulsar os franceses, certo? Acabou perdendo o apoio do rei, certo? E quem começa a cuidar das coisas por aqui é Mem-de-Sá, tá certo? Bom, mas enfim, acontece a expulsão dos franceses. Os portugueses se uniram, certo? A outro pessoal, entendeu? Ou seja, vocês já ouviram aquele ditado? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Não? Pronto, vou escutar agora, tá? O que acontece, certo? Os portugueses, né, se juntaram aos índios Taínoás para expulsar os franceses daqui. Só que, né, é aquele negócio, né? É que nem coceira no sovaco, ela volta. Então, eles foram expulsos, mas voltaram um tempo depois, certo? E se estabeleceram no Maranhão, fundando a França equinocial lá, certo? Bom, isso aí daqui a pouco a gente fala mais, certo? Outro detalhe que a gente vê que a política ela está se organizando e ela está se centralizando na capital, se conectando a Portugal, certo? Qual é? As câmaras municipais, certo? Ou seja, assim como, por exemplo, nós temos a Câmara dos Vereadores aqui, certo? Ou a Câmara dos Deputados, lá em Recife e tal, tá bom? Então, esses lugares, certo? Eles exerciam funções muito importantes, certo? Para aquele momento. Tá? Não, hoje em dia é comum, a gente sabe, né? O que muito de uma certa forma, a gente sabe, né, o que acontece, certo? Mas tinham várias funções, né? A administrativa, a judiciária, a policial e financeira, certo? Que quer queira ou quer não, nós tínhamos problemas de justiça, tinha processo, tinha julgamentos, certo? Tinha gente que aprontava, tinha que ir pro chilindró ou enfim, certo? E os problemas financeiros que tinham que ser investigados, policiados, cuidados, certo? Porque Portugal não queria perder uma
moedinha sequer, certo? Outra coisa que para vocês terem uma ideia, né, de quem é que estava governando e, digamos, quem era pessoas de destaque aqui na colônia, certo? As câmaras eram as câmaras dos homens bons, certo? Ou seja, vocês, beleza, professor. Ô, professor, mas, tipo, fulano podia estar lá, Beltrano podia estar lá, ou, enfim, podia ser indicado. Calma aí, certo? Seguinte, veja só, tinha que ser, primeiro, sangue puro, certo? Segundo, português, católico, sem descendência árabe, judaica, africana ou indígena. Entendeu? Ou seja, né, que a gente sabe que daqui a pouco os índios já estão sendo explorados, os índios vão ser escravizados e tudo mais. Então, tipo, cara, tu não vai querer um cara na Câmara lá discutindo as políticas administrativas da colônia, certo? Com um cara que pertence o povo, né, que está sendo explorado. Logicamente que ele vai atrapalhar, né? Judaica, logicamente, judaica ou árabe, a gente sabe, certo? As invasões dos árabes, certo? Por aqui, por perto, né? Portugal, inclusive, né? Que foi, acho que, o primeiro a botar os caras para correr, certo? E a descendência, o sangue puro, que tinha que ser português e outro detalhe, eram os homens bons, mas homens bons de bolso. Eram donos de fazenda ou donos de escravos. Isso. Ou seja, não bastava ser uma pessoa honesta, uma pessoa benquista na colônia e tudo mais. Não. Certo? Ou seja, tinha que ter aquele velho, como diz o povo, né? O papé, certo? Né? O poder para conseguir mais poder, certo? O poder de governo, o poder institucional. Estão me entendendo? Que bom. Então, seguinte, pessoal, espero que tenha dado uma luz aí e que tenha ajudado. Abraço, até a próxima aventura. Ainda não acabou, beleza? Até mais, tchau!